Quando eu comecei a trabalhar, em 1952, eu entrei na vida pública através de concurso. Eu estava servindo em Santa Maria, houve um concurso lá, eu passei de carteiro e passei como sargento. Como o carteiro estava melhor de preço, estava em vencimento melhor, um pouquinho de diferença, eu deixei de seguir a vida militar para ser a vida civil. E dali seguiu na frente, né? Eu larguei o quartel, vim para casa e fiquei aguardando o chamado para ser em atividade pública, né? Trabalhar de carteiro. E como estava embromando muito, eu fui até o Rio de Janeiro. Naquele tempo era dominado pelo Rio, né? Pegar nomeação lá. Cheguei ao Rio, esperando a nomeação de carteiro, e me apresentei lá nos Correios de Telégrafo lá, o gerente de lá me deu um trabalho no Rio. E eu no Rio, trabalhando de condutor de bonde, assim, eu tinha carteira, era motorista. Tirei cedo, aprendi a dirigir aqui em Erechim, trabalhava na Madelei aqui. E os caras aí, os motoristas, eu sempre ia buscar madeira, tábua aqui no Rio Toldo, na Vila Áurea. E aí aprendi a dirigir cedo. Esse caminhão grande, mas eu era pequenote, mas trabalhando, né? E fui levando a vidinha, né? Eu trabalhei como condutor no Rio, me deram um veículo para condução de mala, assim. Trazia da central dos Correios para a aviação férrea e distribuía. Até vinha a minha nomeação, quer dizer, minha transferência para Erechim. Aí apareceu lá no Rio de Janeiro o diretor dos Correios do Rio Grande do Sul. Aí eu estava próximo, aí pedi para ele a transferência. Daí vim trabalhar em Erechim, nos anos 53, 54, por ali. Vim em Erechim, comecei a exercer a função aí, né? Então, Erechim tinha, como é que se diz, as ruas eram diferentes do que eram hoje, os traçados eram diferentes, houve uma mudança de esquema de rua, onde a Rua Itália não era a Rua Itália, onde a Rua Alemanha não era Alemanha, aí passaram a ser divididas as ruas de Erechim, as ruas em padrão de cidade, distribuídos os nomes das ruas com pessoas, o outro como município, com o país, Argentina, Itália, Uruguai, essas coisas todas aí, divisão. Antes era diferente, em Erechim era diferente, sim, tinha outro nome, entendeu? O Carlos da Tiradentes, como ele era um patrono nacional, um cara, né? Ficou aquela Tiradentes que segue para o Madaloso ali, né? E aí eu fui me adaptando ao esquema aqui da cidade, né? Uhum. Até ser padronizado. E o sistema de transporte era tudo feito pela aviação férrea. Os correios, tudo, entendeu? E a gente saía do correio, eu não era para buscar a mercadoria do correio na aviação. Então tinha um sujeito que era encarregado. Ele ia buscar, quando tinha menos correspondente, ele trazia de carrinho, senão pegava uma carroça. A carroça, ele tinha um trato com o Neri Silveira, que era um dono, tinha uma transportadora que nem... Tinha 3 carroças à disposição da cidade, né? Para transporte de mercadoria, assim. Chegava lá, contratava ele e levava as mercadorias. O Neri Silveira. E o cara lá não tá... E ele tinha também 2 empregados ali. O Neri Silveira esse. Não, fazia a separação delas, né? Com os nomes. E as entregas em determinado setor. O setor do lado de lá, da Maurício Cardoso, o setor do lado de cá. Outro para cima da Maurício Cardoso também era dividido, entendeu? Então, fazia separações ali, as separações
para entrega. E o cara depois montava o carteiro quando saía. Primeiro nós abríamos as malas, né? E era muito serviço, porque o Correio do Povo vinha aquela revista Cruzeiro, parece que era lá do Rio de Janeiro, aquelas malas grandes, cheias de revista, aquelas. E né? vocês que entregavam. E nós tínhamos que distribuir aquelas correspondências, e era bastante, entendeu? Montada deles. Não, mas eu tive que adaptar, tirar até o número que não era numerado as casas, assim, entendeu? Não. Eu não sabia o nome das pessoas. Eu sabia o nome das pessoas, então eu ia lá, numerava e botava, dava para os meus outros colegas quando entravam. Eu ficava montando as correspondências no correio, de acordo com a sequência de entrega. Então eu já botava o número da casa e o nome do sujeito. Joaquim da Silva Xavier, popular Tiradentes, mora na rua tal, você vai entregar lá o número tal. Não tinha número não, as casas não. E era a entrega era só perto da rua Maurício Cardoso e as travessais ali, né? Tinha que adivinhar. Não, porque quando é fácil demais, tu bate o olho e já logo tem que ver. Tu tem que ficar pensando. Mas a gente sempre conseguia quebrar o galho. As letras pior era aquela letra japonesa, chinesa, uma coisa parecida assim. Alemão já era bem mais difícil, polaco. Aquelas letras de polaco, assim. Então a gente teve que se aprimorar bastante. O polonês, eu tenho condições de ler mais um polonês do que um alemão. Eu consigo soletrar ele melhor, assim, as letras ali. A gente vê que eu saio melhor ali, outras línguas. O espanhol já era bem mais fácil, entendeu? Ah, não, era tudo a pé, sim. Não, naquele tempo não tinha, não. A condução era carrinho de mão, cara, quando ia trazer as correspondências assim que vem um saco aí de 30, 40 quilos. E tinha lá o carro que recebia na aviação férrea, levava o correio lá para era longinho. O pior dia que eu teve um dia quando houve uma neve em Erechim. E o rapaz que pegava aquilo, pegava as correspondências, não pegou a correspondência, não veio. E eu tive que ir buscar naquele frio, mas o gelo, caiu uma neve em Erechim forte. A única neve que daquela época, de lá para cá, a neve mais grande que eu consegui ver. Foi uma época terrível. Aí eu peguei o carrinho dele e fui buscar as correspondências. Quando ele mandava uma carta, a pessoa explicava que eu estou passando bem, o fulano está bem, os cachorros estão vivos ainda. E eu fui visitar fulano, ciclano, então para fazer uma carta, alongar mais como é que se diz? A conversa que eu estou enviando. Então o cara não despedia tempo, ele queria expandir daquela carta o momento adequado dele. Todo sentimento. Fui num baile no sábado, lá dei uma reboladinha. Uma vez, fato é o típico que se deu em Erechim, comigo. Aqui perto da Estação de Terezinha, veio um viajante morar ali. E eu vinha de lá para cá, sobre a Rua Itália, e ele dizia, me cuide a minha correspondência, que no fim do ano vou te dar um presente. Puta, mas aí? Mas digo, puta, vou ganhar um presente do cara aí, né? E cuidado da correspondência do cara, dali 6 meses, fim do ano, sabe o que o cara me deu? Uma folhinha. Uma folhinha essa de ver a data nossa, me deu uma folhinha. Vou ter um presente. O telegrama também. Era via aviação ferro, era daqui a Passo Fundo. Era via esse fio da aviação. Ah, não, mas tu chegava no correio, você vai fazer uma mensagem lá para um feliz aniversário para um parente teu, ele escrevia. Fulano de tal,
João Manuel mora na cidade de Passo Fundo, rua tal, e número tal. Quero mandar uma felicitação para ele, né? Naquele tempo tinha felicitação, era comum, Rio de Janeiro, o cara daqui mandar para lá a mensagem. Chegava lá, aqueles pontinhos, como saía ponto daqui, chegava ponto lá. E daí o cara lá copiava aquele na máquina, uma máquina assim de escrever. Então ele via numa fita assim, né? Corre numa fita. Uma fitazinha assim pequenininha. A fita está correndo e está gravando a entrada. E a mensagem era feita por aquele Morse, né? Uhum. Tinha os telegrafistas, tinha 2. Tinha 3 telegrafistas. Passa o telegrama, havia um código. Era uma batidinha, 2 batidas, 3 batidas é O. Tum, 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 tum. O D, O, o D assim, então. Então tinha o código. Você batia ali e aquele código chegava ali. Por quê? Não, é bem mais fácil assim, porque as comunicações são bem mais rápidas. Antigamente, como é que se diz, usava até carroça e carrinho, como é que se diz, vinha pela aviação férrea. Hoje não, a condução já traz a correspondência dentro da caminhonete, distribui ali no correio, né? Antigamente não, tá louco. Tu viu a correspondência de São Paulo, vinha de trem. E de trem daqui, era do Rio de Janeiro para cá, vinha fazendo bardeação, entendeu? Hoje não, é direto. Esses aviões têm os Correio Aéreo Nacional, hoje está bem moderninho, tá bom. Para todos é bom. Hoje já veio tudo. A vida é essa. Sou Pedro de Oliveira, fui carteiro em Erechim em 37 anos. Essas são as minhas memórias do qual eu convivi e tive a noção de retratar alguns fatos que passou comigo, que eu lembro da cidade, entendeu? Por enquanto, obrigado.